Eleições municipais de São Paulo aqui no Brasil News. Marina Helena, do Partido Novo, foi confirmada como candidata à Prefeitura de São Paulo. Marina tem 43 anos, é economista e foi diretora de desestatização do Ministério da Economia durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2022, ela recebeu mais de 50 mil votos como deputada federal e é a primeira suplente por São Paulo. Nós vamos conversar a partir de agora, ao vivo aqui no Brasil News, com Marina Helena. Seja bem-vinda, candidata. Muito obrigado pela sua participação e sua disposição em conversar conosco aqui no Brasil News. É um grande prazer, Mano, Thalita e todos que nos acompanham. Muito bem, vamos lá, uma pergunta básica, né? O que levou você, Marina, a se candidatar à Prefeitura de São Paulo, uma cidade, a maior cidade do Brasil, a mais importante cidade economicamente falando e politicamente falando, a maior cidade desse país, o maior centro econômico da América do Sul. O que você tinha em mente quando você decidiu ser candidata a prefeito de São Paulo? Irmão, antes de mais nada, eu sou uma paulistana indignada. Indignada porque a gente gasta muito dos nossos impostos para financiar o transporte público e parte desse dinheiro está indo para o PCC. Indignada porque nós tínhamos 5 mil moradores de rua na cidade e hoje são 80 mil, com risco de se transformar 80 mil dependentes de droga se nada foi feito. Indignada porque nós pagamos 2,5 vezes mais impostos aqui na capital do que a média das outras capitais do país e estamos lá atrás no ranking de educação, de saúde, de zeladoria. Então, esse foi o meu intuito. Antes de mais nada, eu gostaria de servir essa cidade, porque a gente precisa, sim, de um choque de ordem e gestão. Eu não nasci em São Paulo, eu escolhi São Paulo há 20 anos. Eu cresci numa periferia de São Luís do Maranhão. Eu vim para São Paulo em busca de trabalho, ralar para mudar a minha vida e daqueles que eu amo. Eu tive toda a minha carreira aqui, eu trabalhei durante 14 anos como economista, estudando o que deu certo e o que deu errado em diversos países, em diversas cidades. Fui para o Ministério da Economia a convite do ministro Paulo Guedes, passei 1 ano lá, vi de perto como que funciona, né, a máquina pública, vi o que foi feito em relação às estatais, um trabalho excelente, eram estatais que davam prejuízo e que passaram a dar lucro, que tinham uma dívida maior do que aquilo que elas valiam e passaram a valer muito mais do que a sua dívida, vi o trabalho de saneamento que foi feito com pessoas honestas e competentes. Voltei, eu já era filiada ao Partido Novo, eu sou do partido do Deltan Dallagnol, que é um combatente da corrupção, sou do partido do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que fez uma ótima gestão, realmente fez milagre, pegou um estado quebrado e fez um trabalho tão bom que a população o reelegeu num primeiro turno. Então, o que eu trago de proposta para a cidade é isso, não falta recurso, como eu falei, 2,5 vezes o que arrecadam outras capitais do Brasil. É isso que sai do nosso bolso. Em troca, a gente tem serviços de péssima qualidade. Eu quero mudar isso e realmente servir a população. Candidata, as pesquisas mostram um empate, praticamente, entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Você acredita que o cenário tem uma chance real de mudar? Qual que é a sua estratégia? Thalita, nesse momento, na primeira eleição do governador Romeu Zema, ele tinha 2% nas pesquisas e ele tinha 6 candidatos à sua frente. Foi ao conhecê-lo, ao aparecer nos debates, que a população acabou dando um voto de confiança e o trabalho foi tão bom, mesmo pegando um estado completamente quebrado, que a população o reelegeu no primeiro turno. A mesma coisa nós temos no Novo o prefeito melhor avaliado do Brasil, com 93% de aprovação. Ele aparecia nas pesquisas com menos do que eu já dependendo da pesquisa, eu apareço entre 5% e 8%.
Então, eu vejo que a maior parte do eleitorado não me conhece. Eu sou a candidata menos conhecida e com menor rejeição de todos. Eu acredito que, sim, ao me conhecerem, ao saber os valores que eu defendo, as propostas que eu defendo, a força do meu caráter, que isso vai fazer a diferença. O seu maior desafio, então, não é, deduzindo pela sua resposta à pergunta da Thalita, é ser conhecida, não é? Qual seria a sua estratégia, candidata, para se tornar conhecida nessa tão grande cidade? Hermano, a gente tem oportunidades como essa que eu estou tendo agora, dessa sabatina, né, e em diversos outros veículos de comunicação. Nós temos as redes sociais, já deixo aqui, Marina Helena BR, Marina Helena com HBR, para quem quiser saber mais sobre as minhas propostas também, sobre quem eu sou. Então, a gente vai ter os debates, eu vou participar dos debates, então tem várias formas de me tornar conhecida aí ao longo do tempo. Eu acredito que a população vai votar consciente, então ela vai procurar conhecer mais sobre os candidatos, e aí as pessoas também não estão cuidando da sua vida, ainda não estão pensando em eleição. Acho que na hora que começar a corrida, elas vão atrás, saber quem é quem das propostas. A senhora se decidiu pelo Partido Novo, né? Citou figuras aí que tiveram uma importante participação no governo de Jair Bolsonaro, né? Até a senhora, que foi servidora desse governo. E o Partido Novo foi criado, surgiu como uma entidade liberal, não é? Situada, segundo eu entendo, bastante não, mas pelo menos de uma centro-direita, ou talvez direita, não é? Exatamente pelos nomes que a senhora se citou aqui. Como é que a senhora se situa para que o povo de São Paulo a conheça mais intimamente no sentido ideológico? Como é que a senhora se situa nesse contexto? Espectro político, né? Hermano, eu sou uma mulher mãe de direita, definitivamente. Eu defendo os valores da direita, eu defendo eu não acredito que o bandido seja vítima da sociedade, eu acredito que quem é vítima é a sociedade, a gente precisa prover segurança, o lugar do bandido é na cadeia. Eu acredito numa educação que dê oportunidade para as nossas crianças, que ensine a ler, escrever e fazer contas básicas, e não ideologia, pronome neutro e tudo isso que não leva a nada a lugar nenhum. Eu acredito numa economia pulsante, porque o crescimento, o capitalismo, o emprego, a única forma de tirar as pessoas da pobreza. Isso está claro aí no mundo, né? Os governos de esquerda nunca deram certo, socialistas e comunistas. Vocês acabaram de mostrar aí um deles, que é o do Nicolás Maduro. Então, eu defendo isso. Então, claramente, é um governo, eu defendo valores da direita. O Partido Novo, para se ter uma ideia, hoje é o partido no campo ideológico que mais vota contrário ao PT e ao PSOL, ou seja, à esquerda. Nós somos assim desde que começamos, né? Então a gente já está no segundo mandato com deputados na Câmara e fica muito claro que é um ponto ideológico completamente diferente da esquerda. Diferente, por exemplo, o Boulos e a Tabata, se você pega, cerca de 95% das votações, 92%, 97% é junto com o governo. Aumento de impostos e todos os planos que o governo Lula apresenta. Nós não acreditamos que isso seja o melhor para o país. Então, o Novo, por exemplo, esse percentual é de 5% apenas. Nós somos o partido que menos vota, né? Somos oposição. Então, desse campo ideológico, eu sou de direita. Marina, o seu vice é um coronel da Polícia Militar, você citou um pouquinho de segurança pública. Como que você avalia essa pasta na capital? Thalita, nós precisamos de protagonismo. Essa é a palavra-chave. O prefeito de São Paulo, ele é um dos líderes mais importantes do país. Talvez só menos do que o presidente da República e o governador do estado de São Paulo, dada a nossa população, dado o que nós produzimos. Então, é uma figura muito importante. Por que eu escolhi o Coronel Priel? Primeiro, porque é importante integrar as forças de segurança. A gente precisa integrar a Guarda Civil Metropolitana e toda a parte de inteligência da Prefeitura com a Polícia Civil,
com a Polícia Militar. Elas precisam estar conectadas, como, aliás, elas estiveram até o Haddad tomar posse e nunca mais voltaram a ser integradas como deveria. Por exemplo, lá no meio da Cracolândia tem uma câmera da Prefeitura e outra do Governo do Estado em cima. Por quê? Porque o Governo do Estado não tem acesso às imagens da Prefeitura. Do que adianta você ter inteligência artificial e câmeras capazes até de fazer reconhecimento facial, de reconhecer quem está sendo procurado pela justiça, por exemplo, se não está conectada com a base de dados da Polícia Civil, né? Não adianta nada. Então, o que eu defendo? Triplicar o orçamento da segurança, dobrar o efetivo da Guarda Municipal, ter um treinamento constante, armar sim. A Guarda hoje já tem até fuzil, porque o crime organizado tem também. Então, é preciso treinar essas pessoas, apoio psicológico e a integração com o governo do Estado. É um absurdo que essa capital tenha tantos recursos, em cada R$100 gastos pela prefeitura é em segurança. Então, claramente, é uma postura de não ter protagonismo. E a gente vê que isso dá certo quando aquele governo quer que dê certo. Então, tem outras cidades aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, que reduziram furtos e roubos em até 80%. E é isso que eu quero fazer. Para isso, a gente precisa estar integrado com a Polícia Militar e a Polícia Civil. A Guarda vai ter protagonismo, o meu secretário será da Guarda Civil, mas o vice é um policial militar exatamente para cuidar dessa integração que é fundamental para nos devolver a sensação de segurança. É um absurdo que a gente gaste 2,5 vezes o que gastam todas as outras capitais do país e que a gente não tenha coragem de andar com o celular na rua porque pode ter uma arma apontada para a nossa cabeça. Candidato, e o salário dos policiais, que é defasado, um dos piores do Brasil, sendo a polícia mais bem preparada do nosso país? A questão da Polícia Militar, aí é uma questão do governo do Estado. Então, a remuneração vem do governo do Estado. Hoje, a cidade de São Paulo faz uma operação delegada. E como eu quero triplicar o que é gasto com isso, daria sim para a gente também, além de dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, aumentar também o efetivo da operação delegada, que acaba ajudando bem ou mal a esses policiais. Mas a segurança tem que ser prioridade. E como eu falei aqui, o prefeito de São Paulo é uma liderança, está na nossa bandeira, gente. Não sou conduzo. Em algum momento a gente deixou de ter esse protagonismo. Então, o que eu defendo também? Precisa ir lá no Congresso Nacional e brigar para mudar as leis e tornar as leis mais duras. A gente precisa, sim, trabalhar para que... É um absurdo que 8% só dos nossos homicídios sejam desvendados. Quando a gente fala de roubos e furto, cai para 2%. Ou seja, a impunidade no nosso país é total. Nós precisamos de políticos, principalmente o prefeito da maior capital da América Latina, que coloque-se embaixo do braço e que brigue, sim, pela segurança, porque hoje é a principal dor do paulistano. Olha, já que a gente está falando em segurança, a senhora admite ou é a favor da ideia de que essa guarda municipal, não é, gerida pelo município de São Paulo, é claro que a prefeita então tem ingerência sobre ela, seja equipada com armas, por exemplo, deve andar armada a guarda municipal? Irmão, ela já é armada e os estudos mostram que as guardas armadas são muito efetivas em reduzir os casos de homicídios, roubos e furtos. Isso são os estudos que mostram. Na maior parte hoje das capitais do Brasil... Isso não deve ser função da Polícia Militar? Como, irmão? Como é que a gente vai... O principal patrimônio hoje da cidade originalmente, originalmente a Guarda Municipal foi criada, foi instituída para cuidar dos próprios municipais, né? Das localizações de prefeituras, de secretarias, de estádios municipais. A senhora não acha que esse aspecto desvirtua um pouco da função de uma guarda municipal? A senhora acha que De forma alguma, porque a guarda está em contato com a população e o crime acontece no município. Eu acredito que todas as forças policiais tenham que andar integradas. Agora, uma força policial, ela está ali sim para defender a população. E se ela pega algum crime acontecendo em flagrante, ela precisa responder
e ela precisa defender o maior patrimônio da nossa cidade, que é a população. Então, o que adianta uma guarda estar na rua, ver um crime acontecer e não poder fazer nada? Então, ela precisa sim estar armada, porque o criminoso está armado. Né? E a gente sabe muito bem que hoje a questão do crime organizado, como ele está infiltrado na nossa cidade, inclusive em contratos da prefeitura. Então, a questão, a gente não pode tolerar isso. Eu tenho muito medo, irmão, porque do jeito que São Paulo está indo, a gente está ficando muito parecido com o Rio de Janeiro, em que o crime organizado, de fato, domina a cidade. A gente tem uma Cracolândia que está espalhada pela cidade. A gente tem um número absurdo, explosivo de moradores de rua que podem se transformar em usuários de droga. A gente está vendo o crime organizado infiltrado em contratos da prefeitura, na política aqui dentro da cidade. Então, a gente precisa combater isso. E não dá para combater isso com canivete. Isso, para ser combatido, precisa sim que o prefeito esteja junto com o governador, que os secretários estejam andando conjuntamente, que as forças de segurança todas estejam integradas, que toda a parte de inteligência esteja integrada. Né? Eles são organizados, nós não podemos mais ser desorganizados. Isso é o ponto pacífico para que a gente possa devolver a sensação de segurança para a nossa população. Candidata, por que o Partido Novo decidiu não se coligar com outras legendas? Thalita, nós fazemos sim, o Partido Novo ele faz coligações, mas as coligações têm que ser baseadas em propostas. Esse é um ponto muito importante. Se houvesse outros candidatos de outros partidos que tivessem as mesmas propostas que nós temos, por que não? Só que hoje eu não vejo assim. Hoje, dentre os candidatos que estão aí, o que a gente tem? A gente tem os candidatos de esquerda, e eu já falei aqui que o Novo é oposição, é um partido de direita, então Guilherme Boulos, Tabata Amaral não seriam possíveis de coligar, né? Não tem nenhum interesse, não faz nenhum sentido. O Nunes é do Centrão, e do Centrão, que a gente sabe fisiológico, vem aí junto com 12 partidos e já vem com todo o loteamento que vai ter da secretaria, porque todos esses partidos, obviamente, vão querer secretários, subprefeitos e tudo isso que para a gente não faz nenhum sentido. Eu acho que esse é o grande problema da nossa cidade. São sucessivas administrações em que todos os cargos são loteados e que por isso que a gente não tem uma eficiência, o serviço deixa muito a desejar para a população, a gente cobra muito imposto, entrega muito pouco em troca, porque está tudo loteado. Então, eu vejo, por exemplo, qual que é a minha principal proposta no dia 1º, quando eu estiver ali à frente da prefeitura. Passar um pente fino em todos os contratos da prefeitura, a começar pelos contratos de transporte, mas também nos contratos de lixo, nos contratos do serviço funerário, nos nossos contratos das OS no sistema de saúde, e em todos esses. Quais desses candidatos que tem essa mesma proposta? Por que eu estou falando isso? Porque foi isso que a gente fez nas estatais, foi isso que o Deltan fez na Lava Jato, é isso que eu acredito. A gente tem que começar vendo o que está de errado, porque não é possível tanto dinheiro que a gente está lá em cima nos rankings de quanto que a gente tira de dinheiro da população, do bolso do trabalhador, para devolver tão pouco, porque a gente está muito atrás no ranking de saúde, de educação, de zeladoria. Então, há muitos problemas nessa cidade. Eu não vejo nenhum outro candidato hoje que tenha essa coragem e que venha com essa proposta. Em 1 minuto, daria para a senhora responder? É uma pergunta que eu tenho vontade de fazer a todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O que fazer com a Cracolândia? Irmão, primeiro, a primeira coisa é não deixar espalhar mais. A gente tem hoje 72 Cracolândias pela cidade e 80 mil moradores de rua que, se não forem reintegrados, capacitados e tiverem oportunidade no mercado de trabalho, vão se transformar em usuários de droga. Então, o primeiro ponto é esse. Em segundo lugar, tem uma questão grave de segurança, sim. A gente não é só o centro da cidade. Se você vai lá na Ponte Cruzeiro do Sul, né, e eu fui chamada pelos moradores do Bom Retiro, Cambuci, onde tem também cracolândias grandes, a ponte está interditada toda a passagem de pedestre porque o crime organizado está lá traficando. Então, isso está acontecendo a céu aberto, é intolerável. Então, não pode
ter tráfico de drogas acontecendo na nossa cidade. É uma questão de segurança. Dentre os usuários, segundo a última entrevista do Derrite, ele falou que 6 em cada 10 dos usuários são procurados ou têm passagem pela polícia. A gente está falando, de novo, sim, de um problema de segurança. Fora isso, 6 desses estão lá há mais de 5, 10 anos. Eu sou a favor da internação compulsória. Não é uma decisão do prefeito, a gente precisa trazer a comunidade médica e ter um atendimento individualizado. E depois disso, capacitar essas pessoas e devolver para o mercado de trabalho, porque é isso que traz dignidade. O que me preocupa muito, irmão, é que a nossa cidade, a nossa economia encolheu 16% nos últimos 10 anos. Não traz mais oportunidade. Eu vim em busca de oportunidade, não traz mais. Por isso que a gente tem agora 80 mil moradores de rua, comércio fechando, as empresas deixando a nossa cidade e o paulistano, se tivesse oportunidade, deixando também, às vezes, para ir para o interior, para ir para outro lugar. A gente precisa restabelecer a nossa cidade, aquela liderança, aquele polo atrator de pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, em busca de oportunidade. Então, a gente precisa devolver isso. Então, passa, sim, também por geração de emprego e renda, porque é o emprego o melhor programa social que existe. Então, não adianta só o que a gente está fazendo. Eu tenho medo, porque me parece que aqui na Prefeitura de São Paulo, a gente está tendo uma indústria da pobreza, do assistencialismo barato, da multiplicação das pessoas dependentes. Isso é um problema muito grave. Por isso também, revisar os contratos, inclusive com as organizações sociais, e para onde vão bilhões do dinheiro do nosso imposto e que continuam se multiplicando as pessoas nessa situação. A gente precisa dar porta de saída. Muito obrigada. Marina Helena, candidata pelo Novo à Prefeitura de São Paulo, muito obrigada pela sua entrevista. Valeu, muito obrigado. Muito obrigada a você, Thalita, Hermano, e a todos aqui. Obrigada. E nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já.